Fala pessoal, terça-feira, mais um episódio do Papo à Vista. E hoje eu tô aqui com a Yara Ribas, terapeuta e consultora em orientação familiar. E você já pega a sua kombucha aí, ela pegou, de beterraba com gengibre e uva, pra combinar com a unha dela. Dá um close aí, por favor. Vamos fazer um merchan aqui, peraí. Segura o copo aí. A Camila vai gostar. Olha isso aqui, cara. Pô, vê se não é uma pessoa que é isso, hein? Nem que parece bebida, né? Olha nem a cor. parece. Esse é lindo. Eu não sei se ela pintou a unha, eu escolhi o sabor por causa da eu unha, sabia mas que eu ele sei tinha que... Jong, daí eu pensei, vou pintar da cor da beterraba. Ô Yara, que prazerzão ter você aqui. Prazer E é falou meu. no assunto que a gente gosta muito, né, Gil? Família, né? É. E acho que todo mundo tem interesse nisso. Mas você não começou fazendo isso. Você não acordou de 10 anos de idade, eu vou ser terapeuta. Eu vou de orientação. Você começou fazendo o quê nessa sua trajetória empreendedora? Ai, gente, na verdade eu tenho... Minha formação inicial é contadora. Aí, Olha, Ciências tudo a contábeis. ver. contadora tudo a de ver. causa. Contadora de história. Eu me formei em Ciências Contábeis. Trabalhei por 12 anos em escritório de contabilidade. Uau! Mas eu fui pra gestão de pessoas ali no escritório de Do contabilidade, escritório, recursos aham. humanos, Certo. né? Sempre gostei disso, né? A pessoa gosta de falar e tal, daí vai para recrutamento, seleção, a demissão que não era muito bacana, não. Mas eu trabalhei 12 anos assim. E foi meu primeiro e último emprego de CLT, nesse escritório. E daí depois eu casei. E quando eu casei, eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, que eu queria ser mãe em tempo integral. E daí o meu esposo, na época a gente não tinha tanta condição assim, de eu ser mãe em tempo integral, mãe profissional, como diz. Aham. Mas deu certo, eu trabalhava meio período e no outro meio período eu cuidava do nosso baixinho, que era o Enzo, né? Que é o Enzo, hoje ele tem 12 anos. E eu consegui, entre aspas, realizar esse sonho de maternar, mas a gente precisava trabalhar ainda. Então, nesse meio período, depois que o Enzo completou uns 4 anos, eu pedi demissão porque eu estava tentando engravidar de novo. Uhum. E nessa de eu tentar engravidar de novo, eu não conseguia. Eu perdi 2. Eu tenho, na verdade, 5 filhos, eu não tenho 3 só. 3 estão aqui comigo. Sim. Tenho 2 lá ao lado de Deus já. Amém. E daí, nesse meio tempo, eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. E daí eu tratei e levou tempo para tratar. E daí eu tive que sair do emprego mesmo. E eu fiquei naquela. Tratar para gestação e tal. E consegui ter o meu do meio lá, o meu torresminho, que eu chamo, que ele é moreninho, coisa mais lindinha, o Miguel. E daí eu fui mãe profissional mesmo, porque daí eu entendi que aquilo para mim era um recado de Deus para, né, olha, você não vai ter filhos quando você quiser. Uhum. É quando eu querer que você tenha. Sim. Então, eu parei de trabalhar e fiquei em casa. E nessa de eu ficar em casa com o Miguelzinho, que é o do meio, eu fiquei perdida. Eu fiquei numa situação em que eu não encontrava sentido naquilo. Por exemplo, eu gostava de trabalhar, eu gostava também de ser mãe, mas eu ficava naquela dúvida, será que eu volto a trabalhar e deixo ele? Será que eu continuo aqui com ele e fico culpada por não estar trabalhando? Sim. Aquele sentimento que muitas... Realização, né? Realização pessoal, uma acusação. Faltava alguma sempre. coisa. E é uma acusação que não é ninguém que estava colocando em você, eu imagino. É a pior acusação que existe, a pior culpa que alguém pode se dar é aquela sobre si mesma, Sim. né? E aquela exigência sobre si mesma. Então, eu tava nessa. E nesse entremeio, a gente veio para Cuiabá. Nós morávamos no interior do Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Vocês já ouviram falar? Sim. Cidade super próspera, tem paixão por Lucas. Demais. E... Nosso pastor é de lá, né? O Alexandre Dotto. Olha, conheço. A família Dotto, Dotto a gente conhece, muito querida por nós. Então, a gente morava lá, eu morei lá por 24 anos. E daí, nessa questão ali que eu tava em casa, a gente veio, ainda para piorar, a gente veio para cá, para Cuiabá. E daí, eu quase tive crise de ansiedade aqui. Uhum. Sabe aquele medo de ir pro mercado e achar que vai ser assaltada? Sim. Eu falo que a caipira tava morrendo de medo, porque eu vim do interior, e daí eu levava marmita dentro do carro para levar as crianças para a escola, porque eu pensava alguma coisa vai acontecer no caminho. Eu levava água, alimento no carro. Porque pensa só, era muita coisa, né?
Você imagina minha assim... cabeça tava a mil, A né? mil. É filho recém-nascido. Essa questão da profissão. Você estudou, se dedicou para muita capacitação e aí, de uma hora para outra, fala, não vou mais fazer isso da vida. É muita pressão. Uma mudança de cidade, né? Sair do interior pra capital. De uma zona de conforto, querendo ou não, quem né? mora no interior E fica... você sempre moraram no interior? Sim, a vida toda, então é né? isso. E daí, lá em Lucas, antes da gente vir pra cá, eu tinha um porquê fora de casa. Nós temos eu sou cofundadora de um projeto social lá que se chama Doadores da Alegria MT, em que a gente ia todo sábado no hospital. Eu tenho uma profissão que eu falo assim, eu sou médica, as pessoas olham médica, médica besterologista. Né? Besterologista. Eu fui palhaça de hospital, atuando mesmo por 5 anos. Então, lá no final de semana, eu saía do meu recanto ali, com as crianças, meu esposo ali na função, e final de semana eu ia para o hospital, Se né? dedicava a isso. Esse projeto existe até hoje lá, tá de pé, graças a Deus. Demais. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha mais esse contato físico, pessoal, e na verdade muito profundo, que foi minha primeira escola de autoconhecimento, trabalhar no hospital, porque você se depara com a morte todos os dias. As pessoas que estão ali são diferentes. A reclamação delas é diferente da sua. Verdade. Quando você sai da cama. Você sai da cama reclamando que tá com preguiça. Ai, mais um dia. Ai, tô cansado. E lá o pessoal comemora quando acorda. Mais um dia. Mais um dia. É diferente do nosso. Acordei, mais um dia. tô vivo. Verdade. Então, você se deparar com... E assim, depois de muito tempo que eu fui perceber que a maior escola de autoconhecimento que eu tive... foi essa oportunidade lá dentro do hospital. Ou seja, mais uma questão para a equação aí. De você, que foi juntando. E daí, quando eu vim para cá, eu senti falta disso e fui procurar cursos de autoconhecimento e tal. Comecei com um curso de coaching para fazer... Era de uma semana que eu lembro, era do Instituto Brasileiro de Coaching, eu lembro. Sim, do IBC. Do IBC, aí eu fiz ele... E ali já foi virando algumas coisas em mim que eu precisava rever, que a gente não quer enxergar, né? Que é aquela que você coloca uma caixa debaixo de uma árvore, lá, você bota debaixo da árvore assim, enterra, planta a flor em cima e não quer ver mais. Você passa aquele jardim bonito, mas tem uma caixa ali cheia de coisa que você não quer desenterrar. Então ali eu vi muita coisa assim que eu não queria ver. Acabei peguei uma enxada. A árvore caiu, fiz um buraco no chão, tirei a caixa para fora e vi o que precisava ser visto. Principalmente dentro da minha casa. Então, e dentro da minha casa que estava a minha real vocação. E eu não enxergava isso. O sentido de eu estar ali, de eu parar de trabalhar, do que me aconteceu, de tudo que eu sou, de tudo que eu passei, estava ali. A frutificação estava ali. A chance que eu tinha de ser uma pessoa melhor estava todos os dias ali, na minha frente. E daí eu fui, achei aquilo sensacional, né? E entendi minha real vocação como mulher, como esposa, como mãe, e que eu precisava passar isso para mais mulheres. Comecei a fazer atendimentos presenciais na minha casa mesmo, lá onde eu morava, e fiz 1 ano e meio a 2 anos de trabalho voluntário com atendimentos de coach mesmo. E depois eu profissionalizei e daí eu fui certificada como terapeuta, analista comportamental, fiz especializações de gestão de pessoas, de hipnose, de tudo que você imaginar. Hoje eu estou trilhando mais um caminho de novos estudos, que é de logoterapia, que é do sentido da vida mesmo. Sim. É de Viktor Frankl. Então, para mim, tá fechando o pacote, é o laço que faltava, assim. E eu ajudo hoje, graças a Deus, depois da pandemia, só atendimentos online. Muitas mães, esposas e também mulheres que querem fazer transição de carreira. Quem disse que eu era contadora e hoje sou terapeuta de orientação familiar. E na minha história que eu percebi que eu tinha, sim, competência, argumento, biografia para poder ajudar essas mulheres. Repertório. Para ajudar essas mulheres. E hoje, graças a Deus, eu tenho um time maravilhoso aí. Também tem várias coisas, né? Eu gosto de dar palestras também, que daí você tem um público maior, assim, de conscientização sobre educação infantil, que também é um grande desperdício que a gente faz com os nossos filhos hoje, né? Deixar eles para as telas, a educação para as telas, por exemplo. Terceirizar. E também a socialização. Tem muita coisa aí, Gil e Júlis, que a gente, por exemplo, quer se preocupar dos filhos socializarem, entenderem que existe diferença entre as pessoas, cor de pele,
o sexo, o gênero, que seja, a gente quer que os nossos filhos aprendam com as outras pessoas, no convívio com as outras pessoas, mas deixam de conviver na própria casa. Verdade. Pai e mãe não são iguais, os irmãos não são iguais. Então, a socialização primeiro é ali, não é Mas fora. como é difícil, né? Massa, A né, gente, Gil? os últimos meses aí, a minha família, a gente tem refletido muito sobre isso, né? A gente fez um Legendários aí, que é um encontro com Deus na montanha, só para homens e tal. Sheilinha também. Isso, os maridos delas foram com a é. gente. Sim. E lá na montanha, eu sozinho, eu comecei a refletir minha vida nesse sentido da criação dos filhos, né? E agora, semana passada, eu fiz o Legendário, só que para casais, que é o REM, né? E que daí foi eu e minha esposa. E aí, novamente, sempre o cerne da questão dessas reflexões está sendo a criação dos filhos, né? Sim. É porque a gente tem várias vontades, mas está enfrentando essas dificuldades, né? Da modernidade hoje, né? De tirar um pouco da tela, Verdade. de tentar participar mais e tal. Mas como é difícil, porque ao mesmo tempo a gente chega sempre cansado, cheio de problemas, porque o ser humano hoje, o homem e a mulher, virou multitarefa, né? Então, Sim. o tempo inteiro com WhatsApp, telefone, os problemas que antes eram resolvidos durante um mês, né? Pelos nossos pais e tal. Hoje a gente resolve 10, 20 problemas ao mesmo tempo e todo mundo te cobrando e tem Uma que ser agora. instantaneidade, né? Isso, tem que ser muito instantâneo. E aí chega em casa e tá com a cabeça assim, eu só quero não fazer nada, quero morgar, né? Sim. E aí lá tá A caixa do nada. É a caixa do nada do os homem. homens dizem que tem essa caixa. Vixe, tem bastante. A minha caixa é enorme. Até o celular vibrar. Aí acorda. Então, isso são futilidades. E aí você chega em casa e seu filho tá com outras necessidades, né? Sim. E graças a Deus os nossos filhos, né? Os meus e os dele, por exemplo, que convivem muito junto, eles têm essa necessidade de brincar muito, né? De sair um pouco da tela. Então, toda hora é futebol, é pescaria, trocar figurinha, bicicleta e tal. Muito isso, né? Então, eles chegam lá, papai, vamos descer pra jogar bola? Tô morando num prédio agora, que saco, né? Descer e tal, jogar bola sozinho, não tem nenhuma criança. Então, eu tenho que ficar me policiando. Agora, né? A gente tá nessa missão, né? De tentar melhorar essa educação que a gente tanto critica, que você tem que sair da tela, não tem que terceirizar, tá? Mas o que a gente tá fazendo para isso, Em né? termos práticos, em termos práticos, em termos porque práticos. criticar, a gente tá criticando diariamente, né? Mas o que a gente tá fazendo, né? Para sair desse espiral, né? De delegar a educação. Na né? verdade, Não é uma pergunta, é uma consulta. É uma tá? consulta, Então mais aí a tarde. gente já. Eu vou deixar vocês mais Você à falou que tava vontade. fazendo só online, mas a gente chamou a pra fazer gente resolveu presencial. fazer Daqui a pouco presencial. minha esposa vai entrar aqui no E FaceTime. se você Nossa, precisar. é um prazer conhecer elas, Se você viu? precisar de uma enxada pra achar a caixinha Achar a dele, a caixinha gente dele vai pra achar. desenterrar. Vai ser uma retroescavadeira. Gente, mas é uma coisa muito séria isso, sabe? E por quê? Nos últimos anos, essa geração dos nossos filhos é a tal da geração Glass, que chama, né? De vidro. Das telas. E Achei que fosse outro tipo sensível. Eu também imaginei, a geração que quebra. e a Academia Americana de Pediatria fala que na história nunca teve uma situação em que o QI dos filhos fosse inferior ao dos pais. E essa geração foi detectado que o QI é inferior ao dos pais. Estamos emburrecendo. Caramba! Se isso não muda a nossa maneira... Tudo bem, a gente tá cansado, chega em casa... põe no desenho, não tem problema. Tudo bem. Mas isso não muda o fato de que a criança não tem interação pessoal, de que a criança ela não tem... A ordenação dos afetos dela, sentimentos, emoções, é com uma tela. Ela ri para uma tela. Não tem interação pessoal, de sentir amor, de sentir carinho, de se sentir pertencente. Porque o que acontece? Hoje, infelizmente, nos lares brasileiros, o membro mais importante da família é a televisão. É o que mais ganha atenção. Mas isso já não tinha? Porque assim, eu lembro de uma época em que não sai da TV. Aí o sonho do guri era ter uma TV no quarto. E aí o pai, que era um pouco mais rígido, não, TV no quarto, eu vou perder o controle. E videogame. E aí o videogame, porque a minha visão é que, não tô discordando de você, eu tô fazendo uma pergunta. O vilão já foi, o demonizado ali já foi a TV, já foi o videogame. Será que o inimigo só não mudou Ele só mudou do cinza pro colorido. Mas continua sendo isso. O que acontece? Na Revolução Industrial, antigamente, lá, por exemplo, na minha época, não tinha, tinha televisão, mas a gente era mais contato com a natureza. Esse contato com a natureza, ele intimamente, assim, a gente não percebe, mas o contato com a natureza, ele faz com que a gente entenda o que é belo e o que é bom.
Na televisão hoje, você coloca a criança diante de algum programa, você vê, por exemplo, meninas totalmente... tem cabelo colorido, você não sabe mais o que é o ser humano na sua essência, você não sabe o que é menino, o que é menina também. Então, assim, a criança... A primeira infância até os 7 anos. Então, até os 7 anos, a criança está formando conceitos na cabeça dela. Eu lembro que até meus 7 anos eu brincava muito. Eu morava no interior também, na verdade. Eu tinha esse privilégio de morar na fazenda. Então, eu subia em árvore, fazia casinha na árvore, pegava enxada e fazia estradinha para o meu irmão brincar com carrinho. Então, eu tive uma infância muito saudável. E eu tinha o contato com o belo. O belo, ele está na natureza. No clássico. Sim. Não tá na modernidade? Tá, mas... mas eu entendo o que você quer dizer, que não tá na artificialidade. Exato. A TV não é palpável. Não. E o que aconteceu? Teve a Revolução Industrial. Antes, as crianças ficavam brincando o dia inteiro. Aí tinha o pai que ele ia prover, ele ia pra lavoura. E a mãe ficava em casa cuidando da criarada. Cuidando da galerinha que tava ali. Aí depois, veio a Revolução Industrial, o marido teve que ir para as indústrias. O esposo e ficou só a mãe cuidando das crianças, da comida e tudo mais que estava em volta. Depois ainda, as mulheres foram para a indústria. As crianças ficaram com quem? Foram para a escola. Na escola, elas socializaram com quem? Com os coleguinhas. Até os 7 anos, a criança está formando o conceito do que é bom, do que é belo e do que é certo. Então, o bom, o certo e o belo era o que o coleguinha fazia. Eles não tinham a referência em casa do pai e da mãe. Que antes da Revolução Industrial, eles tinham as 2 figuras em casa. E deles brincavam lá fora, não tinha televisão. Depois veio a televisão como um refúgio de socialização, como se fosse uma socialização... virtual, né? Virtual, mas assim... Não social. Nossa, é prejudicial demais, porque as crianças conhecem o mundo através da tela. Outros lugares do mundo, outras línguas através das telas. Eu vou dar esse joguinho pro meu filho, ele vai aprender inglês agora. Não vai aprender inglês. Porque ali é um bichinho que tá falando, não tem a articulação da boca humana. A criança só vai escutar, mas não vai saber como se articula. Verdade. Então, depois da Revolução Industrial, foram muitas coisas acontecendo e a essência da família e as referências familiares se perderam do que é a essência feminina dentro de casa como mãe, a essência masculina como pai. Casamentos se desfizeram. A gente não tem mais referências palpáveis hoje. Temos adolescentes hoje, tudo quarta camada, que é tudo mimizento, que todo mundo deve pra mim as coisas, Sim. materialistas ao extremo. Então, depois da Revolução Industrial, veio a televisão, que piorou muito, sim, porque não teve mais interação humana. E depois veio a internet. E daí a internet lascou com tudo, Lascou né? com tudo. Não, Pra é enterrar. ótima a internet, a tecnologia é excelente. Sim. O problema é Só o que uso. como... Exatamente. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta nesse sentido. A gente falou sobre morar em prédio, morar em condomínio, e é fato que não dá pra todo mundo morar na fazenda, né? Não. É fato. É. Seria muito bom, mas Uhum. não dá. Então, como promover tudo isso estando também num ambiente cada vez mais enclausurado, com cerca Vertical, elétrica, né? mais verticalizado, mais acimentado. Por exemplo, no prédio dos meus pais, né? Eu já não moro há muito tempo com eles, mas recentemente não pegava grama. Não pegava grama, as crianças, parquinho e tal, não ia. Colocaram uma grama artificial. Resolveram o problema de manutenção, de jardim e tal. Só que eu fico imaginando o guri que já mora num prédio, já é tudo fechado, e quando ele Não vai tem ter o contato contato. com a natureza, ele vai pisar numa grama grama artificial. De plástico. Só que você fala pro pai, não, então larga tudo e vai pra... Não vai, porque Não. ele tá ali, né, urbano e tal. Como dosar essas duas coisas? E é uma coisa que eu oriento muito, Uma tá? consulta de graça aí, Júlio. Parabéns. Obrigado. Lá em casa, Essa consulta é pra você. lá em casa, por exemplo, moramos em prédio. Eu tenho 3. Eles descem pra quadra, que é cimento puro, tem graminha artificial, tem o... Como é que chama? O balanço de plástico. Aham. Tem uma piscina lá embaixo. O pacote completo. Pacote Isso, ó. completo. E é isso que a gente tem. O que acontece? E que eu falo que muitas pensam assim, não vai dar certo, não vou conseguir. Desliga a tela pra você ver. Dá um jeito.
Desliguem as telas. E eu falo e repito, no meu Instagram também falo demais. Desliguem as telas, por favor. Vocês vão ver outra criança dentro de casa. Eu tenho 3 dentro de casa. Um de 12, um de 7 e uma de 6 meses agora. E eles vivem sem tela. O meu sofá, ele é todo estourado. O meu sofá, eu comprei ele, gastei uma nota. Eu e meu marido gastamos uma nota. E daí, as crianças fazem o quê? Pulam no sofá. Pulam no sofá. Aí, até tempos atrás, eu pensava, gente, eu gastei uma nota nesse sofá. Para de pular nesse sofá. Aí eu pensei assim, gente, o sofá vai estragar, mas a infância não retrocede. É isso. A infância não volta. Hoje eu tenho o sofá estourado e eu olho pra ele, é o sofá mais lindo do mundo. Tem história. Tem joguinhos lá em casa de tabuleiro. O meu do meio, o mais velho, ele gosta muito de ler. Ele lê, ele fica na bolha, lê um monte. O mais novo, ele sobe naquele sofá, ele pega uns ursinhos que tem lá, ele faz umas lutas épicas lá naquele sofá, e ele dá cambalhota e eu deixo. Porque depois que eles forem embora, e isso que a gente tem que pensar, depois que eles forem embora, o que vai ficar são as histórias. Verdade. E a biografia que eles construíram dentro do lar. Eles vão contar quando eles crescerem que eles... eu lembro que a minha mãe me colocava no sofá para mim assistir Pica-Pau. É isso que eu quero que meu filho conte? Não é isso que eu quero que meu filho conte. Então, que seja, eu lembro que eu brincava no sofá, eu pulava e eu fazia umas lutas no sofá. O meu mais velho, eu lembro que a mãe lia comigo, que a gente orava antes de dormir, que eu brincava lá na quadra, que eu lia pro meu irmão. O mais velho com a mais nova hoje, meu Deus, é o meu braço direito. Para ele é uma bonequinha. Sim. Ele acaba brincando e se divertindo com ela também. Então, se desligar a tela, a casa se transforma. Porque você vai ver a essência da criança aflorar. Porque quando você põe uma criança na frente das telas, muitas crianças moram em condomínios horizontais e em fazenda e passam o dia inteiro no celular e na televisão. Ou seja, não tem a ver onde ela mora, tem a ver Não como tem, ela mora. Exatamente. E a televisão, ela é, por exemplo, a criança, ela é um agente passivo total ali. Porque a TV, ela te dá uma enxurrada de estímulos. Você tá jogando um joguinho também, por exemplo, no videogame. Você tá lá jogando, a tua motricidade tá nos polegar. Cadê a motricidade da criança que gosta de pular, de correr, nada? Coordenação, tá pé, nada disso. Tá ali no dedinho, na motricidade tá ali. Aí passa uma fase, ela não precisa fazer nada, não tem esforço de motricidade nenhuma para passar de fase. Para assistir um desenho, ela só recebe. Ela ri para uma tela, ela só recebe, acaba um desenho, vem outro, acaba um desenho, vem outro. É infinito. Aquela criança que fala pra mãe assim, mãe, o que vou fazer agora? Mãe, o que tem pra fazer? Pode escrever que é uma criança submetida a telas. Porque ela precisa de estímulos o tempo todo. Criança não precisa de estímulos o tempo todo. A criança tem que ser criança, ela tem que ter ausência de telas para ser criativa. Você está tirando uma oportunidade da sua criança estimular a criatividade imensa. Quando você expõe ela a telas. Ela não está ficando inteligente, exposta a telas. Ela fica mais inteligente, sim, quando você liga o Spotify e escuta, por exemplo, Papo à Vista. Quando você escuta, por exemplo, uma música no Spotify também, bota uma música lá para as crianças escutarem, mas cuidado com as músicas também, que tem músicas que... Estão ensinando errado. Exato. Põe músicas clássicas, música, jazz, blues, alguma coisa assim, e deixa a criança brincar. Você não precisa estimulá-la o tempo todo. Mas assim, às vezes você quer fazer a criança ficar sentada, às vezes você quer que ela brinque e tal. Aí escutei uma música esses dias que falava senta, senta, quica. Meu Deus! É uma música infantil? De jeito nenhum. Era uma música infantil de isso? Então, jeito não nenhum. era? Ele tava tentando ligar uma piadinha, não né? O mundo tá perdido, né, Júlio? Tá bagunçado. Tá demais. Tá bagunçado. Tá E uma coisa que você falou aí me chamou a atenção. Por mais que tenha a televisão da nossa época e a televisão de hoje em dia, até isso era diferente, sabe por quê? Você vai escutar. Tinha a hora do desenho. Hoje não tem a hora do desenho. Se eu vou assistir TV Mãe, posso ligar a TV? Era a hora do desenho. Então assim. A gente tinha que saber esperar e também tinha a hora que acabava. Que começava o Globo Esporte, depois o jornal e tal. Então tinha a hora do desenho. Hoje não tem. Cara, entra numa maratona de desenhos inúteis. E não para. Não, cara, eu lembro que eu tinha que esperar. E agora? Agora só amanhã. Imagina! E eu quero assistir outro episódio. Só amanhã. E a hora que o pai e a mãe assistiam jornal ou novela, as crianças pro quarto dormir. Exato. Era proibido, né? Hoje é a hora que ele quer. É a criança. E quantas vezes tá passando
Coitado, o meu caçulinho Luke tá passando um jogo, ele vai no banheiro e fala, pai, dá pause. Filho. Ele gosta. Não, é um jogo, ao vivo. Olha Tipo, tá passando o jogo do Corinthians, não tem pause. Querido. Vai explicar pra uma criança de 4 anos, não tem pause. É, Como que não tem pause? É no meu tempo. exato. Não é no seu tempo, é no tempo que as coisas estão acontecendo. Que loucura isso, né? É uma É loucura. muito doido. É, o mundo tá bagunçado mesmo. Tá. E as músicas, por exemplo, como eu tava falando, né? Até os 7 anos, a criança, tudo que ela vê, tudo que ela escuta, tudo que ela sente, que ela presencia, ela tá formando conceitos na cabeça dela. O que acontece? Tem 3 faculdades, que é os afetos, a inteligência e a vontade, que estão sendo moldados na criança. Nós temos isso depois de adultos. A gente é inteligente, a gente age através das nossas vontades. Eu tenho que fazer exercício físico. Eu odeio fazer exercício físico, mas eu tenho que fazer pelo bem da minha saúde. A criança não sabe o que é bom, o que é mal. Então, elas não têm a inteligência delas. Elas são inteligentes, mas elas não têm ainda a total capacidade de conceitos formados de inteligência ainda. Se você não tem inteligência formada ainda, você não sabe, você não é dono dos seus afetos para fazer o que precisa ser feito. Você não tem a vontade formada. Você não tem uma vontade boa ainda de fazer as coisas. Então, se até os 7 anos você mina sua criança com telas, com funk, por exemplo. Né? Eu não gosto de funk, mas assim, é cultura musical. A gente tá meio que generalizando, né? É uma cultura musical, por exemplo. As letras das músicas hoje são terríveis. Exato. Você expõe a criança a isso, você, por exemplo, como pai e mãe dentro de casa, você anda com roupas íntimas para frente e para trás dentro de casa, vai tomar banho, põe sei lá, fica andando de cueca, a mãe andando de roupas íntimas dentro de casa, a criança vai entender na cabecinha dela que isso é normal. Então, quando ela se tornar adolescente e ficar na presença de um homem que está vestido com roupas íntimas, que é desconhecido, ela vai achar que é normal. Ela não vai ter o senso do perigo ali. Porque a referência foi forjada naquela hora. Gente, lá na infância. até os 7 anos a gente forma conceitos, é muito grave. E de você querer socializar os seus filhos, por exemplo, eu tenho que socializar meu filho para entender o que é diferente. A diferença entre as pessoas. Até os 7 anos, a criança tem que entender que dentro da casa dela, sim, tem pessoas diferentes, sim, tem pessoas que têm opinião diferente e ela tem que aprender a respeitar ali, não é fora. Depois dos 7 anos, ela já tem esses conceitos formados de referência, que é pai, mãe e irmãos, né? Um senso de microcomunidade ali. Aí sim você pode esperar que o teu filho tenha um comportamento adequado fora de casa. Porque vai chegar na adolescência, se você quer que ele socialize com muitas pessoas diferentes quando ele é pequenininho, e ele não vai entender nada, ele não sabe o que é um conceito de uma coisa. Aí você dá um monte de conceito diferente para ela vai ficar com a cabeça bagunçada, como você falou. Vai chegar na adolescência e você vai pensar assim, meu Deus, meu filho não fazia isso. Quem é esse adolescente? Onde estava que eu nunca vi? Nossa, na nossa casa a gente não fazia isso, mas e as referências que você deu para ele? Verdade. Então, tudo isso engloba na construção de virtudes e no aprimoramento moral do seu filho. Até os 7 anos é como se fosse uma base fundamental que você tem que ter o maior dos cuidados o da alicerce, vida. Né? Exato. Tá aprendendo, Gil? Legal. Você tá vendo aí onde você tá errando ou onde seu pai errou? Ainda dá pra aplicar com a minha Com pequenininha. você. Né? Ainda fazer com muita 5 coisa. anos, né? Então, e até os maior 7. do que isso. Agora vamos passar pra próxima fase, né? Do 7 pra frente. Que a gente já tem 3 aí nessa... Como que você faz com o seu negócio? Porque essa parte de terapia familiar e tal, você trabalha em casa, que você está falando, né? Online, e mais online e tal. Como é que você faz para promover isso nessa parte do empreendedorismo? O que acontece? Hoje, depois da pandemia, explodiu, né? Infoprodutos, Instagram. Cursos, arrasta pra cima. Eu fui para esse negocinho também. Mas tá porque sendo acontece, bom? Tá sendo bom. Que legal. E tô fazendo mais ainda, né? Porque que acontece? A mãe, e eu vejo muito o caso da mãe. Eu, por exemplo, na pandemia eu consumi vários cursos e formações, porque... Antes eu tinha que buscar, deixar minha casa, filhos e cachorro, marido, tudo para trás para ir buscar conhecimento. E daí veio esse start de buscar o conhecimento através da internet, o que foi maravilhoso. Para mim como mãe, claro, né? Para mim não abandonar o lar, por exemplo, para lógico. várias pessoas. E daí eu também vi a necessidade, e nas mentorias individuais que eu fazia presencial e depois online, que eu tive que partir para online no Zoom, né? O Zoom virou a sala de reunião. Muitas querem... essa informação e esse conhecimento de maneira mais imediata, assim,
Não precisa marcar, agendar. Você compra e você já consome, por exemplo, né? Já tem um curso ali. Daí eu, por exemplo, e-books, cursos que são de consumo imediato, que são aplicáveis. Eu gosto de ser prática, na verdade. E eu consumo coisas que me deem a praticidade da coisa. E depois eu busco me aprofundar. Se eu ver que aquilo é relevante, eu me aprofundo. E daí eu fui para essa vertente, né, de infoprodutos, e também teve muitas, como se fala, assembleias virtuais, dava palestra virtualmente também. E hoje a gente sente sede de ter o presencial de volta também, né? Que faz parte, é bom também, né? Eu dou palestras presenciais Não também. Vamos tirar a tela da criançada e cair a gente nas telas, né? Exato. Faz falta o contato. Falta a interação. A interação, a pergunta. Isso a gente nunca fez um episódio do Papo à Vista online. Todos o convidado esteve na nossa frente. A gente começou em abril de 2020. Na pandemia. Na pandemia. Caraca. Então, são sei lá quantos episódios, mais de 110. 12. E toda terça-feira, desde abril de 2020. Nunca furou nenhuma terça-feira. Pode ser férias, o que for. Então, você imagina. Uma interação muito nunca boa. abrimos mão. Porque esse timing, essa na internet essa você troca, fala... Né? Aí você para de falar, a pessoa começa a falar. Fica um pouco o ritmo da conversa, né? Sim. É diferente. Yara, teve algum caso que você gostaria de destacar, sem citar nomes, é claro, mas de um caso que superou, ou de um caso que foi muito desafiador para você? Tem vários. Assim, eu não posso falar de casos específicos, mas teve muitos que teve restauração familiar. Né? O que acontece? Mas no casamento? E também na questão de resgate de filhos, sabe? Porque, assim, eu trabalho em várias... Dentro do contexto da mãe, você tem várias vertentes. Você tem educação dos filhos, você tem filho adolescente que está prestando vestibular, você tem o filho que não consegue dormir, que tem medo de dormir sozinho, você tem filhos que não se alimentam direito, você tem um casamento que está capenga, porque os filhos tomam todo o tempo do casal. Verdade. As crianças não têm hora para dormir, não têm hora para isso, é tudo... As crianças é que mandam na casa. Então, é muito dessa... É como que eu vou dizer para vocês? Eu ajudo... Eu não faço. É tudo mérito de quem me procura. A instalação na realidade dessa mãe. A instalação na realidade dessa esposa. Colocar os pratos na mesa para ver de um outro ângulo o que está acontecendo. E quais são as frentes que eu tenho que tomar. Por exemplo, muitos casamentos, a maioria, muitos casamentos, eles às vezes estão capengas porque não há rotina dos filhos. Não tem a ver com o casal que tá ali, não é o problema o casal. O problema é a educação dos filhos. Porque você não instalou hábitos nos filhos, não ordenou os afetos. Porque, assim, a ordenação dos afetos dos filhos é através dos hábitos. Você não precisa ficar sendo aquela mãe bruxa todo momento. O filho tendo horário para comer, horário para dormir. Rotina. Para soneca. Rotina, exato. Para ordenar as coisas, os brinquedos e tal... O casal automaticamente melhora o seu relacionamento. Uau. Então, às vezes, o problema não é ali no casamento. O problema é na criação dos filhos. Que reflete no casamento. Reflete, porque, o casal tem que ter tempo pro casal. Sim. E se você deixa os filhos nas telas até umas 10 horas da noite, muitas mães deixam os filhos até de madrugada com celulares na mão. Aí o casal não conversa. Sim. Um dorme no quarto de um filho, outro dorme sozinho lá no quarto, no próprio celular. Não existe mais a comunhão, entendeu? O que é o fundamento do casamento. É para isso que a gente casou, para a comunhão. Em primeiro lugar, o casamento. E isso é polêmico quando eu falo. Em primeiro lugar, o casamento. E depois os filhos. Eu creio nisso aí também. Né? Mas a gente... Essa é uma verdade. Isso aí. Não é? Essa é uma verdade que a gente... Os filhos, eles têm que ter uma base e referência do que é um relacionamento sadio. Da onde que eles vieram. Porque na história do homem, a gente sabe que é duas grandes verdades. A gente é filho de alguém e a gente vai morrer. E se eu não sei que eu sou filho de um homem... vim de um homem e de uma mulher... Qual que é a minha referência para eu nos meus futuros relacionamentos? Existe aí uma geração perdida sem identidade. Sim. Fica disfuncional. A identidade e a biografia da criança tá ali. Então, você tem que ordenar isso nos seus filhos para que o teu casamento prospere também. Sim. A maioria dos casos são esses. E é louco isso, porque a gente imagina, assim, no senso comum, que meu filho é o centro do meu universo, é o meu amor.
Quando é o contrário. Lá em casa, eu deixo muito claro. Eu amo a sua mãe, ela é mais importante pra mim e tal. E a criança vê aquilo, admira aquilo. Exato. E ele se sente amado também. Isso não quer dizer que não me ama, não é isso. Claro. Né? Mas a referência é aquela, daquele laço, né? Do pai e da mãe. Exato. Aquilo ali é o amor, né? É o Fecundo. amor. O amor fecundo é esse. A criança ter ali todos os dias esse exemplo. É o lar também, né? É o que sustenta o lar. É o amor transbordando você e sua esposa. Os filhos, eles estão debaixo desse guarda-chuva, né? Exato. Então, eles recebem os respingos desse amor, né? Exato. Eu tô adorando esse papo. É muito bom. Porque a gente é muito bom, família, é assim, bom né? falar de família. Demais. bom, Sabe o que gostoso. aconteceu ontem? Que curioso. Eu fui, treinei, fiz o negócio tal. Ia pro escritório, o Luke olhou pra mim no café da manhã. Falou, pai, hoje você vai me levar pro judô. Que graça. Como é que você... Porque daí, como é que você fala não, né? Não, eu tenho compromisso. E eu vou fazer os meus compromissos. Mas eu vou te levar pro judô. E é uma coisa assim tão simples. Por quê? Porque na rotina, ele tem já a pessoa que leva pro judô, você tem, né? A babá, você tem a rotina dele, tem a rotina... Mas a gente tem os nossos momentos aí em Sim. família. E aquele não era uma... Olhou no meu olho e pediu isso. Aí eu falo, como é que eu vou não colocar em prática algo que a gente vai, aprende na montanha, aprende na igreja, aprende no Legendários, aprende numa entrevista como essa, e na hora de colocar em prática, não, veja bem, sabe? A tia Rosana vai te levar. Não, eu fui, sentei, assisti, aí, pai, obrigado. Poxa vida, Saí, isso não fui tem fazer as preço. coisas que eu tinha que fazer e tal, voltei e tal. Mas falei assim, mano... E o Aaron já falou, hoje nós estamos gravando, é uma quinta-feira, pai, hoje à noite eu tenho um torneio de futebol. Você vai me assistir, né? Eu falei, vou te assistir. Então, você vai dosando, né? Você acompanha um filho aqui, acompanha outro ali. É a base da segurança da criança para sua formação são os pais. E se eles solicitam isso pra gente e a gente tá lá... Imagina a cabecinha, eu sempre penso, imagina a cabecinha da criança vendo a pessoa que ela mais admira na vida, a referência dela de força, de coragem. Um pai, por exemplo, que é isso que ele passa para os filhos, assistindo ele se desempenhando bem, né? Se desenvolvendo ali. Ele se sente a pessoa mais importante do mundo. Sim. E é isso que a gente tem que passar para eles, né? Então, claro que às vezes na demanda do dia a dia, do trabalho, às vezes a gente é meio que complicada essa logística. Mas isso não muda o fato que é importante. Sim. A todo momento. Você estar presente, ele sentir a presença. Porque uma criança que não tem a presença dos pais, ela sente insegurança. Uma criança que ela não sente um alinhamento de valores, de princípios e virtudes dos pais, por exemplo, num relacionamento, podem ser pais separados, mas se eles estão alinhados na educação desse filho, eles se sentem mais seguros. Não vão crescer como adultos inseguros e que acham que todo mundo deve tudo para eles e tudo que for contra o que eles pensam tá errado. Eles vão se sentir seguros. A rotina traz isso e um lar estável traz isso. Olha só que loucura, né? A gente tá vendo muito isso agora, né? Nessas eleições tão polarizadas. Os filhos e pais que são mais públicos, né? Que são famosos. Você tá vendo discussões na rede social ou nos sites do filho que tem 20 anos contestando um pai que tem 50 e 60 anos e falando que o pai tá errado. E não só isso, não é só não sabe de nada. Não sabe de nada. Falando assim, que decepção. Não, que vergonha do meu pai. Que vergonha. O cara se decepcionando com o pai em rede nacional. O problema não é... Que maluquice, né? O problema não é nem pensar diferente, porque de fato essa geração nova tem outra visão das coisas. O problema aí tá falar. Desonrar. O pai. Desonrar. Isso aí. Publicamente. Exato. Nossa, gente. Não é Imagina. que a gente não vai discordar dos nossos pais durante a nossa vida. Eu tô com 40 anos, discordei dos meus pais várias vezes, mas nunca eu consegui exteriorizar isso, Não, desrespeitá-los, né? exato. Você tem um respeito quase como se seu pai fosse um deus, né? Claro. Pra mim, meus pais são Meu deuses. pai, meu herói, minha meu pai referência. é meu herói. É isso aí, né? Você vou fala falar- assim, cara, vai desonrar um pai que eu acho que não tem nada pior do que isso. E né? olha, eu vou O falar... cara um- limpou sua bunda, mano. O cara pagou suas te contas até criou. ontem. Aí o cara é um homem, passou por tanta na vida, construiu todo um legado, um nome. Aí um guri, não tem idade, não viu o que aconteceu na época do PT, Não, por e o exemplo. pai dele paga as contas O pai dele paga a conta possivelmente. dele. O guri todo feminilizado falou, que vergonha do meu pai. Pô, cara, será que não é o como? Tá invertido. Tá invertido. É o poste mijando no Mijando no cachorro. É o pilar fundamental honrar pai e mãe. E muitas pessoas, e também atendimentos que eu fiz, você não conhece seu pai e sua mãe.
porque você foi vítima, né? Às vezes o pai e mãe faleceram, ou você passou o processo de adoção, que é muito triste, mas essas pessoas, quando elas entendem que elas ganharam sim da vida dos próprios pais, ali você só existe porque teve sim de dois lados. Verdade. Você teve o direito de viver. Ninguém cortou esse direito seu. E quem poderia cortar seriam eles. E eles te deram o sim. Quem você é hoje, o que você tem hoje, foi eles que te deram. E isso seria para nós suficiente. Essas pequenas moedinhas que você recebeu, que é da vida, seria o suficiente para você ser imensamente rico. Eu não estou falando de dinheiro. Sim. Mas você não precisa ficar catando moedas aonde que os meus pais estão me devendo. É esse, né? E você honrar pai e mãe é o pilar fundamental de uma pessoa de honra, de valor. Porque aquela que desrespeita pai e mãe, ela vai tratar as outras pessoas muito pior. Muito pior. Você quer ver, por exemplo, e eu sempre falo, quando você for casar, você vê como essa pessoa trata o seu pai e sua mãe. Do jeito que ela trata seu pai e sua mãe, ela vai tratar você pior. Quiçá pior. Porque nós devemos a vida, né? Não devemos, a gente ganhou a vida e a partir dela nós temos que seguir para frente, agradecer e seguir. Não ficar pedindo mais coisas. Mais educação, não ganhei educação, não ganhei dinheiro, meu pai não me deu uma casa. Poxa, isso aí faz com que você fique acorrentado nessa corrente pesada o resto da vida. Por isso que você não vai para frente. Você não tem sucesso. E falando em sucesso, o nosso podcast é um sucesso no objetivo que a gente criou ele. A gente já tá no 110, 111, 112, eu não sei mais. E foi o jeito mais barato que a gente encontrou de ter consultorias de graça. Boa! Entendeu? Porque amanhã, por exemplo, a gente vai entrevistar um ortopedista. Eu tô com problema de condromalácia, artrose. Aí eu já faço a consulta de graça, entendeu? Aqui a gente tava querendo na verdade, uma consultoria sobre família. Aí chamamos você. Ótimo. E assim vai indo, né, Júlio? E assim vai indo. Foi muito bom, cara, essa nossa ideia. Trancado. Johan, marca um otorrino amanhã. Por favor. Então não cobra consulta, a gente tem a consultoria, né? Uma conversa legal de 45, 50 minutos, que num médico a gente não tem isso, né? 10 minutos. 10 minutos. Verdade, 10 minutinhos. Plano de saúde, então, plano de saúde assim. não cobra. E não consegue marcar, né? E não consegue marcar. Vai lá no podcast, nossa, a pessoa vem na hora, né? Mas isso é bom porque a gente tá fazendo assim como você entendeu que esse propósito, né? De não só ter essa plenitude na sua vida com seus filhos, com seu marido, mas transbordar a ponto de ajudar outras pessoas, né? E mistura, porque o negócio, ele tá naquele estado de flow, naquele propósito, quando você tá fazendo algo e tá rentabilizando isso também, porque você tá fazendo algo que te transborda, assim. Você não acorda e fala assim, meu Deus. Financeiramente falando. Fala assim, meu Deus, vou ter que estudar mais um tema. Não. Sabe? Sede por querer transbordar e tal. O copo d'água é esse, né? Isso é sucesso. E então, né? A gente falou o que é o sucesso do nosso podcast. Agora, o que é o sucesso pra você? Toma. Sucesso. Essa não vai ter resposta. Eu tenho na ponta da língua. Não vai. Se souber, a gente vai te dar uma caneca. Eu não sei vocês, acredito que sim. Mas não há dinheiro no mundo que pague a minha família estar bem estruturada. Uau. Sucesso para mim é da porta para dentro. Sucesso para mim é ver que eu estou criando os meus filhos com bons valores cristãos, ver que o meu casamento está bem fundamentado, que, na verdade, é esse sulco que eu quero gerar nos meus filhos. Sucesso para mim é uma família bem estruturada. Nenhum dinheiro no mundo vai pagar uma família fracassada. Eu posso ter o dinheiro que for. Eu posso ter a régua do dinheiro, às vezes ela é muito cruel. Eu vou ser milionário, bilionário, ou eu tenho muitos imóveis, mas de nada disso me adianta se lá dentro de casa, ou seja, da porta para dentro, eu ser um fracasso. Então, sucesso para mim é isso. E não há dinheiro no mundo que pague essa caneca. Exato. Porque ela não está à venda. Olha aqui. Então não há dinheiro no mundo que pague. Exatamente. Essa caneca é uma série especial que só o Papo à Vista tem. O Jonier, o Rafael Jonier, ele pinta à mão, uma por uma. É uma obra de arte mesmo. E que marca a sua presença aqui. Pintada à mão. É uma obra de arte, com certificado e tudo. E aí tem até o adesivinho, do Papo à Vista. Pô, que legal. Sonhe grande. Queria deixar aqui registrado o quanto foi muito legal esse programa. Como uma forma da gente aprender, reforçar aquilo que a gente crê, né? E compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. A única hora que você
pode ficar na tela é na hora do Papo à Vista. Aí pode, né? Boa, Aí pode. verdade. Aí pode. E no carro botar no Spotify, No né? Spotify, no Exato. carro, Pronto. no YouTube, na tela. Legal. Acabou, desliga. Vai fazer amor, vai jogar bola com seu Boa, filho. boa. Vai fazer uma comida. Isso. Não é legal fazer É um isso? ato de amor, É um né? ato fazer de comida amor. pra família. Então, só essa hora que você tá perdoado. Boa. E você, Que lindo, obrigada. Muito prazer estar aqui, viu? a gente Prazer é aqui todo fica nosso. feliz. Lindo demais. Deixa seu Insta aqui, por favor, como a pessoa pode sim. te encontrar. É @Yara Ribas, tudo junto. E lá no meu Insta tem um linkzinho lá que você vai entrar no meu canal do YouTube, no canal do Spotify também, eu tenho um canalzinho do Spotify. Que legal. Yara com Y. Yara com Y, Yara Ribas, tudo junto. Entra lá. Pronto, tá Maravilha. dado o recado. Valeu, obrigada, meninas. Gostou? Excelente papo. Terça-feira que vem, então, mais episódio do Papo à Vista, mais uma história de sucesso, história de empreendedorismo, propósito, e eu tenho certeza que você tirou um insight muito bacana pra sua vida, assim como a gente tirou. É isso? É isso mesmo. Terça-feira que vem, então, Papo à Vista. Mais um podcast da Rentalice. Ó, Boa. errei um pouquinho, mas Até acertei. mais. Tamo indo. Aprendendo. Valeu. Obrigadão, gente. Tá mais um 100 episódios. Mais um podcast.